Vamos falar sobre imposto de renda. Vamos falar sobre imposto de renda, afinal de contas, né? Hoje é o último dia de entrega da declaração do imposto de renda e nessa reta final, aproximadamente 7 milhões de pessoas deixaram de entregar a sua declaração, né? Então a Receita espera aí um volume grande de atrasadinhos que resolveram aí deixar para acertar as contas com o Leão aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação, rapaz. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa eu só checar aqui. E se você ainda tem alguma dúvida, nós conversamos com o advogado tributarista Arismar Amorim, que aí ajuda a esclarecer várias duvidazinhas, né, para você que ainda está atrasadinho, para você que ainda, digamos que aguarda uma orientação final nessa reta, nessa fase final, né, de entrega da declaração do imposto de renda. Matheus, solta a entrevista, por gentileza. O resumo do meio do dia para você ficar por dentro de tudo o que acontece no país. E nessa sexta-feira, como eu falei na abertura do programa, vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, rapaz. Afinal de contas, quem deixou para a última hora, tem que correr, porque o prazo vai até o final do dia dessa sexta-feira. Segundo dados da Receita Federal, até amanhã de quarta, tá? 35,5 milhões de pessoas haviam declarado seu imposto de renda. 64% delas possuindo aí algum direito à restituição. A Receita Federal espera receber 43 milhões até o final do dia de hoje. Ou seja, aproximadamente 7 milhões de pessoas ainda precisam fazer o seu acerto de contas com o Leão. Para falar um pouquinho, para a gente tirar algumas dúvidas principais, eu estou aqui com o doutor Arismar Amorim, que é tributarista, né? E homem forte, que sabe tudo sobre imposto de renda. Doutor Arismar, seja muito bem-vindo ao Meio de Brasília. Olá, Wilson, muito obrigado pelo convite, né? E estou aqui para tentar esclarecer esse assunto que é o imposto de renda, que é o Leão fazendo o acerto agora com a gente aí até o dia 31, e as pessoas têm que correr até as 23h59. Doutor Passou Arismar, a disso é pergunta... multa. Então, a pergunta que se faz sempre é a seguinte: tem pessoas. Eu vou tirar um pouco por mim, porque eu já fiz isso em vezes anteriores. Mas tem pessoas que pensam o seguinte: eu vou atrasar minha declaração, eu prefiro pagar a multa do que declarar agora, a fazer uma declaração simplificada e não saber se eu tenho direito à restituição ou se eu vou pagar um valor um pouco maior de imposto de renda. Qual é a melhor solução numa situação dessa? Pessoa que já está ali há 52 tempo. Assim, a gente, no final aqui do prazo, as pessoas já deveriam ter todas as documentações juntadas, né, para poder fazer a apuração do que é devido ou não. Na falta do documento, porque às vezes você tem assim um informe de rendimentos que não foi entregue, às vezes pela empresa, o plano de saúde às vezes não forneceu um documento, né, um informe também. Então, na falta, eu aconselho que a pessoa faça a declaração, né, mesmo faltando algumas informações, e posteriormente ela venha a retificar. Por quê? Ela não teria o pagamento da multa pela não entrega, que já tem uma multa. E se ele tiver devendo imposto, ele pode ter aí mais uma multa de 20% sobre o imposto devido. Então, acaba tendo sanções e punições que não precisaria ter. A multa hoje a multa pela não entrega ou pela entrega em atraso é de quanto? R$165. Já começa por aí, né? Mais 20% Já é um jantar já bom que alguém vai pagar. Então, eu aconselho a fazer a entrega, né? Se possível, quem tem nível prata e nível ouro da senha do Gov.br, né? Você, hoje em dia, se você colocar a sua senha do Gov.br, a Receita Federal já tem muita informação sua lá. Então, as pessoas ficam com medo de acessar através da senha. A Receita... Não, a Receita já sabe o que foi declarado ou não em seu nome. Tá? Eu vou dar um exemplo até meu. A minha declaração eu fiz no dia 10 de maio.
Enviei. E agora, quando eu fui verificar, eu já estava na malha fina aqui. Por quê? 2 médicos que eu passei por consulta, eu tenho a nota fiscal, mas eles não fizeram a declaração de que receberam o valor que eu paguei. Então, eu estou na malha porque os médicos não fizeram o informe. O que eu vou fazer? Assim que passar o prazo da declaração, eu vou apresentar as notas fiscais e aí os médicos vão ter que se resolver com a Receita. Então, hoje, ela sabe muito da gente, entendeu? Sim, então não adianta querer esconder, né? Experimenta fazer com a senha golpe, você vai ver que vem aplicações, investimentos, ações, veículo, imóveis. Então, não dá mais para esconder, entendeu? Entendi. Agora, doutor Arismar, numa situação, por exemplo, como essa, o senhor falou especificamente sobre o seu caso, mas plano de saúde. Qual é a orientação que a pessoa pode ter? Se a pessoa paga um plano de saúde por fora, ela declara o plano de saúde, não declara? Como é que funciona, por exemplo? Eu aconselho sempre a declarar, né? Porque o plano de saúde ele é um abatimento na receita que você tem. Então, ele é uma dedução, né? Que pode interferir, inclusive, no valor do imposto a pagar, tá? O que é muito comum? Alguns planos de saúde também acabam não dando esse informe de rendimentos dos valores pagos. O que a pessoa vai ter que fazer? Pegar o boleto que vem da cobrança e o pagamento que ela efetuou, lançar no imposto de renda, e se o plano de saúde não lançou do outro lado, ela vai ser chamada em malha, mas você com o comprovante de pagamento, perfeito, não tem problema nenhum. Entendi. E como é que ficam os gastos com a educação? Por exemplo, a pessoa paga um colégio, tem filho, paga colégio, às vezes não necessariamente está vinculado ao CPF direto. Como é que a pessoa faz para declarar isso? Verdade, tem como declarar? Não funciona? Na como verdade, é que deve declarar, né, o filho menor de 21 anos, ou maior, no caso, se estiver pagando faculdade, então aí poderia ainda fazer alguma coisa nesse sentido, mas o filho menor vai caber ao responsável financeiro, Wilson. Então, por exemplo, o pai é o responsável por aquele pagamento. O pai vai lançar no imposto de renda dele. Ou, às vezes, é uma receita que é compartilhada, 50% cada um, o pai lança metade, a mãe lança a outra metade na parte dela, né? Isso complica um pouco quando tem questão de alimentos, né? A divisão de guarda aí, tem que haver um combinado de como lançar isso no imposto de renda de cada um. Eu justamente justamente esse detalhe, né? Que é um detalhe que é sempre delicado. Por exemplo, o homem faz o pagamento, por exemplo, da pensão alimentícia na conta da ex-esposa. Esse valor, ele é declarado Ele tem que declarar. Ele tem que declarar porque vai deduzir. Eu vou fazer uma conta grossa aqui. Vamos dizer que eu ganho 10 mil reais e eu pago 30% de pensão alimentícia. Então, na verdade, o meu rendimento não é 10 mil reais, são 7 mil. Eu vou lançar aqueles 30%, né? E vou colocar lá o CPF de quem está recebendo a receita. E vou ter os comprovantes aqui comigo. Se ela não lançar lá, ela vai cair na malha fina. Isso é a mesma coisa que se aplica para a questão de aluguel. É muito comum, né? O locatário pagar o aluguel, né? E ele lança lá no imposto de renda dele que ele pagou o aluguel e o locador tenta omitir a renda, né? Isso também, essas omissões, na verdade, há um cruzamento de dados, Wilson, onde um aponta o outro. Então, se eu do meu lado aqui, eu lanço que eu te paguei e você não mostra o rendimento, a Receita vai pegar no pé. E ao a Receita te chamar, ela vai falar, tá bom, você recebeu? O que pode acontecer de você falar assim, não, o Arismar não me pagou. Só que eu tendo o comprovante aqui do outro lado, como é que fica? Entendi, quer dizer, então, ou seja, na dúvida, doutor, declara tudo que recebeu, tudo que pagou, e tenta não fugir, tenta não criar a situação, né? Trabalhar já com a situação, né, de que você tem que cumprir com essa obrigação, né? E aí varia, podendo chegar até 27,5, mas isso é a pessoa aproveitar as deduções.
Então, por exemplo, pagou plano de saúde? Lança para bater escola, médicos, dentistas, fisioterapeutas, entendeu? Então, peça recibo. Então, aquela coisa assim, passou lá no débito e o profissional não quer fornecer nota fiscal ou recibo, não aceite. Eu quero a nota fiscal ou quero o recibo do pagamento. Não tem isso, sabe? Doutor, agora, a senhora falou sobre a questão de dedução médica e de dentista. Tem uns detalhes pitorescos, porque, por exemplo, vamos lá, estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se cuidando mais, né? Certo. Então, vamos lá. Dentista, pode declarar? Gasto com, por exemplo, gasto 100% do dentista pode ser declarado. Nutricionista. Qualquer profissional da área da saúde, você pode declarar também. Psicólogo. Psicólogo, fisioterapeuta. Acupuntura. Acupuntura, a não ser que seja um tratamento médico aconselhado, porque o Conselho de Medicina reconhece a acupuntura como um tratamento. Mas aí eu entendo que teria que ter um médico prescrevendo. Não é aquela coisa assim, eu vou fazer uma massagem relaxante ali no shopping, aquela da cadeirinha, e vou querer abater no imposto de renda. Não vai funcionar. Academia. Não abate. Não abate. Não. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, a escola abate. Material escolar, condução, a perua, a van escolar, isso não abate. Olha, isso é importante. Matéria escolar, por exemplo, o pai paga o colégio mais matéria escolar. Ele já coloca como gasto de educação com matéria escolar. Ou seja, a escola sim, mas material não. Não, somente a escola ou universidade, pós-graduação, né? Então, esse tipo de ensino, ok. Por exemplo, creche, não abate. Olha aí. Eu tenho que ficar de olho, né? Quer dizer, parece uma coisa simples, mas na hora da declaração... Parece tudo educação, mas não é, né, aquela coisa. A creche, apesar da gente entender que talvez deveria ser, mas infelizmente é do ensino fundamental até a especialização, pós-graduação, mestrado, isso abateria. Doutor, e só para fechar, porque é outra questão polêmica. Por exemplo, a pessoa, durante o ano de 2023, ele contraiu um empréstimo, né? Okay. Ou seja, teve vamos lá, vou pegar um exemplo qualquer. A pessoa ganha R$2.000, ganha R$3.000 e pediu um empréstimo de 20 mil, né? E aí vai pagando essa dívida nos últimos, sei lá, em 36 meses. Esses 20 mil, você tem que declarar como uma renda suplementar? E como é que fica a questão da declaração dessa prestação de empréstimo que ficou ao longo do... Vamos lá. Por exemplo. Ele vai lançar essa entrada desses 20 mil, porque é uma receita que entrou na conta dele, né? E ele vai lançar também que ele tem uma dívida e vai estar parcelado. Então, por exemplo, ele lança lá a entrada de 20, correto? E vamos dizer que ele está pagando R$500 por mês, Wilson. Vamos fazer aqui uma parcela de 500 por mês. Ao final de 2023, se ele pagou, vamos dizer, 10 parcelas, vai constar lá no lançamento dele que os R$5.000 que ele pagou e ele tem uma dívida de 15 mil para frente, que ele vai pagando aos poucos. Isso não vai implicar numa receita, porque empréstimo não tem tributação nesse sentido, né, como receita. Mas é bom para ele mostrar para a Receita Federal que entrou 20 mil no patrimônio dele, né? Mas ele não é uma receita, o empréstimo não é uma receita propriamente dita. Ou seja, pelo menos a pessoa fica mais ou menos aliviada, porque a Receita não vai entender como se fosse um dinheirinho extra que entrou ali aos 45 do segundo tempo, não é? A gente está falando de 20 mil reais, mas às vezes é 200 mil. Tem gente que pegou com alguém 200 mil, para não parecer, por exemplo, uma lavagem de dinheiro, né? Uhum. Você vê outra coisa que é importante lançar, apartamento financiado. Porque, por exemplo, você financia um bem, vamos dizer que seja em 10 anos, 30 anos. Então, ele durante todo um tempo, ele não aparece na sua declaração. E, de repente, aparece um imóvel de R$1 milhão na declaração do Wilson daqui 30 anos. Uhum. Da onde o Wilson arrumou R$1 milhão? Agora, se você vai lançando aos pouquinhos, durante o correr do tempo, você consegue falar, olha, esse patrimônio veio dessa origem.
Eu tenho lastro, eu recebi o suficiente para pagar esse financiamento e eu tenho esse lastro, né? Isso é bem importante. Existem algumas possibilidades, por exemplo, hoje a Receita ampliou bastante, rendimentos isentos até R$200 mil, não precisa mais declarar, patrimônio de até 800 mil, eu achei que elasteceu bastante. Mas, mesmo quem está isento, eu aconselharia a declarar. Eu tenho um imóvel aqui de 300 mil que eu não preciso. Declara. Para você amanhã ou depois não ter a situação de falar assim, da onde surgiu? Da onde veio esse patrimônio? E muitas vezes você vai pegar, por exemplo, um dinheiro em banco emprestado, às vezes um Pronamp, alguma coisa de empresa, e exige mostrar patrimônio, bens, investimentos, e você não tem isso declarado no imposto de renda porque você estava como isento. Tá Eu acho bem certo. importante. Doutor, Só uma última dica, por favor, o lógico. pessoal do MEI. O pessoal do MEI está achando que não tem que fazer a declaração, Wilson, e eles têm que fazer a declaração do MEI também. Então, Além da de pessoa física, o MEI tem que declarar até o dia 31, até o final do dia 31. Então, aí é outro ponto, né, doutor? Porque, por exemplo, tem um MEI que as pessoas acham que não declara, então também tem a questão da pessoa jurídica, né? Às vezes a pessoa recebe como Então, pessoa jurídica. é a PJ mesmo. A PJ Porque pura. O MEI ele tem um CNPJ, ele tem um faturamento, e esse faturamento tem que ser apurado, por quê? Para ver se ele não passou, não estourou e vai virar uma empresa do Simples Nacional, uma empresa comum, né? Às vezes uma ME, um EPP. Então, assim, ele tem que fazer a declaração sob pena até de desenquadrar. Então, tudo bem, eu faturei 5 mil por mês que não estoura o MEI. Mas ao passo que eu não declaro, eu desenquadro do MEI. Então, é uma obrigação acessória que eu tenho que cumprir, que é fazer a declaração da PJ, vamos dizer assim, do MEI.